povo! Aqui quem vos fala é o Danilo, ok? E nós vamos à resolução de mais um exercício na disciplina de hidráulica, para você que está fazendo engenharia civil, ok? O nosso mini curso de hidráulica básica, com resolução de exercícios, principalmente do livro Hidráulica Básica de Rodrigo de Melo Porto, quarta edição, ok? Então, vamos à resolução do exercício 1.1, capítulo 1, ainda falando sobre condutos forçados, beleza? Vou ler o enunciado aqui e vocês me acompanham aí, beleza? Então vamos lá. Numa tubulação de 300 milímetros de diâmetro, a água escoa em uma extensão de 300 metros, ligando a um ponto A na cota geométrica de 90 metros, no qual a pressão interna é de 275 kN por metro quadrado, a um ponto B na cota topográfica de 75 metros, no qual a pressão interna é de 345 kN por metro quadrado. Calcule a perda de carga entre A e B, o sentido do escoamento e a tensão de cisalhamento na parede do tubo. Se a vazão for igual a 0,14 metros cúbicos por segundo, calcule o fator de atrito da tubulação e a velocidade de atrito. Beleza? Então nós vamos aos dados. Vamos lá. Tem um diâmetro de 300 milímetros, uma tubulação com um diâmetro constante. Tem uma extensão, a questão me diz que a água escoa em uma extensão de 300 metros. Então a tubulação ela tem 300 metros de comprimento. Eu tenho uma cota, né, geométrica de 90 metros, eu vou chamar ela de ZA, tá? E a pressão interna, 275 kN por metro quadrado. Tem o ZB, né, que é a cota topográfica, tanto faz. Cota geométrica, topográfica, tá indicando cota. Pressão no ponto B, né? Essa pressão nesse ponto onde a cota, né, é de 75 metros. Temos uma pressão interna aí de 345 kN por metro quadrado. E ele também nos dá uma vazão de 0,14 metros cúbicos por segundo. Aí a questão diz o seguinte: calcule a perda de carga, sentido do escoamento, certo? Tensão de cisalhamento, ok? E velocidade de atrito. Tranquilo? Então vamos calcular primeiro a perda de carga entre A e B. E para calcular essa perda de carga, deixa eu puxar o papel um pouco mais para cá, nós vamos utilizar a equação da energia. Pressão no ponto A sobre o peso específico da água, mais ZA, certo? Mais VA ao quadrado sobre 2G, ok? Pressão no ponto B sobre o peso específico, mais ZB, mais VB ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga entre A e B. Joia? Bem, a primeira informação importante é o diâmetro. Então, o diâmetro constante, eu posso desconsiderar as cargas cinéticas. Então, a velocidade eu posso cortar. Tranquilo? Isolando a perda de carga nessa equação, temos pressão no ponto A sobre peso específico mais EA menos pressão no ponto B sobre peso específico menos EB. Tranquilo? Então, a perda de carga entre A e B é, bem, PA eu tenho que é 275, certo? O peso específico eu posso utilizar como 9,8, porque aqui estou trabalhando, né, em kN, certo? Então posso utilizar, né, esse peso específico como 9,8. Se eu quisesse, eu transformava para Newton por metro quadrado, né? Era só multiplicar isso aqui por 1000 e dividia por 9.800. Tranquilo? Mais EA, que é 90, menos PB, 345, mesma coisa, 9,8, menos 75, que é a cota B. Tranquilo? Então a perda de carga entre A e B é igual a 7,86 metros. Pronto. Esse aqui é o cálculo já feito. Eu já fiz esse cálculo algumas vezes. Essa é a resposta que está no gabarito. Então, para o item A, já calculamos
a perda de carga entre A e B. Tranquilo? Bem, ele me pede o sentido do escoamento. Acho que dá para fazer aqui. Deixa eu só puxar um pouco mais a câmera. Pronto. Aqui um pouco mais para cima. Tranquilo. Olha só. A perda de o sentido do escoamento, ele é definido através da cota piezométrica. O que é cota piezométrica? Isso aqui, ó. Cota piezométrica em A e cota piezométrica em B. Certo? Cota piezométrica em A e cota piezométrica em B. Então, a maior cota piezométrica define o sentido do escoamento. Então, observe. Se a cota piezométrica em A for maior que a cota piezométrica em B, nós temos o sentido do escoamento de A para B. Se B fosse maior do que A, saberíamos que a cota piezométrica, o sentido do escoamento era de B para A. Então é só calcular isso aqui, ó. Bem, aqui não é a cota piezométrica em A, mas olhando para a equação da energia, certo? Não aqui, porque aqui teve um jogo de sinal para você não calcular com um sinal, né, negativo. Mas vamos calcular a partir da equação da energia. Então, a cota piezométrica em A, certo? Ela é 275 dividido por 9,8, que é igual a 28,06 mais 90, 118,06. 100 metros de coluna d'água, né? Vamos lá. Cota piezométrica em B é igual a 345 dividido por 9,8 mais 75. Lembrando, olhando para a equação da energia, ok? Então, isso aqui me dá um resultado de 110,2. Bem, ficou bem claro que a cota piezométrica de A ela é maior do que a cota piezométrica de B. Então, o sentido do escoamento é de A para B. Sentido do escoamento, ok? Então, isso aqui é a letra B. Tranquilo? Então, já resolvemos dois quesitos aí, tá bom? Vamos agora para a letra C. Deixa eu trocar a página aqui. A letra C me pede a tensão de cisalhamento na parede do tubo. Bem, vamos observar o seguinte. Trata-se de um escoamento forçado, certo? Então, quando a área ocupada, né, pelo escoamento, né, é a própria área da seção, num determinado diâmetro D, nós vamos trabalhar com essa equação. Perda de carga é igual a 4 vezes a tensão de cisalhamento vezes o comprimento dividido pelo peso específico que multiplica o diâmetro da tubulação. Tranquilo? Isso, como havia dito anteriormente, é para o escoamento forçado, certo? Quando a área, né, ocupada pelo escoamento é a própria área da seção, com um diâmetro D qualquer, ok? Então, eu tenho perda de carga, tenho peso específico da água, diâmetro tenho também, comprimento da tubulação tenho, só não tenho a tensão de cisalhamento. Então, isolando a tensão de cisalhamento na equação, eu tenho perda de carga, multiplica peso específico da água vezes o diâmetro dividido por 4 vezes o comprimento, ok? Então, tensão de cisalhamento, ela é igual a perda de carga, 7,86, certo? Peso específico da água, 9.800. Diâmetro, 0,3. 4 vezes 300, o comprimento. Bem, como eu estou trabalhando com tudo no MKS, eu não estou escrevendo as unidades, certo? Mas precisamos saber o que é cada coisa. Então, tensão de cisalhamento, como vimos lá em fenômeno de transporte, no MKS, é dada em Pascal, ok? Então, 7,86 vezes 9.800 vezes 0,3 dividido por 1.200. Você vai achar uma tensão de cisalhamento de 19,2
257 Pascal. Você pode colocar aqui 19,26. Ok? Então isso aqui é a letra C. Joia? Pronto, já calculamos a perda de carga, o sentido do escoamento. E agora vamos calcular o fator de atrito. Tranquilo? Bem, para a gente calcular esse fator de atrito, o enunciado da questão me deu uma vazão de 0,14 metros cúbicos por segundo. Certo? Então, para essa determinada vazão, existe uma velocidade média. Bem, eu sei que vazão é velocidade vezes área. Certo? Então, a velocidade média vai ser vazão sobre área. Tranquilo? Então, velocidade vai ser igual a 0,14, certo? Sabemos que é em metro cúbico por segundo. Bem, se eu tenho diâmetro, consequentemente tenho área. Então, vou usar aqui πr ao quadrado. Ok? Algumas pessoas usam πd ao quadrado sobre 4, fica a seu critério. Se o diâmetro é de 0,3, o raio é de 0,15. Ok? O raio ao quadrado. Isso aqui em metro ao quadrado. A velocidade vai ser 0,15 ao quadrado vezes π elevado a menos 1 vezes 0,14. Então, essa operação me dá uma velocidade média de 1,98 metros por segundo. Certo? Pronto. Por que eu calculei isso? Porque ele me pede o fator de atrito da tubulação. E para a gente achar esse fator de atrito, eu tenho o fator de atrito na equação de Darcy. Certo? Uma equação universal da perda de carga. Fator de atrito, certo? Vezes o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado, dividido... Opa, tem alguma coisinha aqui. Pronto. Dividido por diâmetro, que multiplica 2 vezes a gravidade. Tranquilo? Então, tenho perda de carga, tenho comprimento, velocidade acabamos de achar, certo? E tenho diâmetro. Só faço isolar F na equação. Então, o fator de atrito vai ser igual a perda de carga vezes o diâmetro vezes 2G dividido por L vezes V ao quadrado. Então, F, fator de atrito, perda de carga, calculamos lá no início. Temos o diâmetro, 0,3 metros. 2G dá 19,6 dividido pelo comprimento, 300 metros, e a velocidade nós achamos agora, certo? Então, calculando isso aqui, ó, nós vamos ter um fator de atrito 7,86 vezes 0,3 vezes 19,6 dividido por 300 vezes 1,98 ao quadrado. Vou ter um fator de atrito de 0,039. Ok? Justamente como está no livro. Lembrando que o fator de atrito é adimensional. Então, letra D está calculada. Vamos agora para o último item, que é a velocidade de atrito, que é a mais simples. Para a velocidade de atrito, é a raiz da tensão de cisalhamento sobre a massa específica da água, certo? Então, velocidade de atrito vai ser igual a raiz da tensão de cisalhamento, vou usar 19,26, tranquilo? Dividido por 1000, massa específica da água. Então, velocidade de atrito vai ser igual a 19,26 dividido por 1000, tirando a raiz, 0,139 metros por segundo, por se tratar de velocidade. Tranquilo? Agradeço a todos vocês pela atenção, desejo a todos ótimos estudos nesse início de semestre, muito sucesso, tá bom? Continue acompanhando meu canal no YouTube, posto os vídeos também na minha página no Facebook, beleza? E um beijo, fiquem com Deus.